Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Estou aqui com a minha mãe no público. Se por acaso quiserem ouvir mais birras, podem ir ao YouTube, ao Spotify, ao nosso Instagram ou do público para ver as nossas birras ou também ler as nossas birras, que nós também fazemos cartas escritas, que foi, aliás, onde tudo começou. E hoje, com o que é que vamos embirrar? Ana, eu vou embirrar com a hipocrisia das nossas leis a quem depois ninguém presta atenção e ninguém obedece. Certo. Eu vou ter que te explicar este problema. Força, tentar do princípio. que explicar do princípio de maneira clara. Como nós sabemos, muitos casais têm que recorrer à procriação medicamente assistida, o que antigamente chamavam bebés provetas, hoje têm muitas modalidades, e isso, do meu ponto de vista, é uma coisa extraordinária quando permite que um casal que por alguma razão não pode ter filhos, ou porque a mulher teve um cancro dos ovários e não tem óvulos, ou porque o pai não é fértil, por essas a tecnologia ajudou muitos destes casais a terem filhos. Além disso, introduziu uma nova modalidade, que é a possibilidade de o espermatozoide ou o óvulo, que se chamam gâmetas, serem de dadores. Portanto, haver alguém que vai a um banco de dadores, infelizmente quase só clínicas privadas em Portugal, e chega lá e doa o seu esperma ou doa os seus óvulos para que sejam usados por um casal que precisa deles. Isto de Admirável Mundo Novo em Admirável Mundo Novo não pode deixar de ter problemas éticos. Sim, claro. Sempre complicados Exato. que se tem que equacionar como por princípios e não por casos. Porque, obviamente, quando nós estamos perante uma irmã, uma filha, alguém com um problema de infertilidade, por nós éramos capazes de fazer tudo, mesmo aquilo que eticamente não pode ser feito. E é por isso que em 2018, aliás, correspondendo a um movimento que foi aparecendo pela Europa fora, em que crianças, filhas destes dadores anónimos, começaram em Inglaterra, na Alemanha, em todo o lado, a chegar aos 18 anos e a dizer: sim senhora, estou muito grato a esta mãe e este pai que me criaram, mas eu tenho direito a conhecer as minhas origens biológicas. Até muitas vezes, provavelmente, por questões médicas que precisavam Por de saber. questões médicas, sempre foi possível, em condições extremas, recorrer-se a tribunal, porque esses coisas ficam registados e com autorização especial podias ter acesso à ficha médica do dador, supostamente, do gâmeta, do esperma ou dos óvulos, e para casos médicos. Mas era tudo um processo muito complicado e moroso, que tem que ter consentimentos vários. E estas crianças começaram a dizer: não, eu não quero, eu quero saber quem é o meu pai biológico, quem é a minha mãe. Aqui vai-se levantar 1000 pessoas, e já se viraram contra mim, nomeadamente aquelas fações mais fanáticas por eu chamar pai biológico ou mãe biológica, porque na realidade são só dadores e portanto o pai e mãe não são. Nós todos sabemos, isto é para facilitar, que obviamente um jovem de 18 anos que doa esperma não é o que nós consideramos ser a palavra pai ou a palavra mãe, mas não é esse o intuito destes miúdos. Eles querem saber quem é o seu dador, e nós damos tanto valor, é um contrassenso. Por um lado, a sociedade dá tanto valor às doenças genéticas, à herança, a tanta coisa que herdamos dos pais ao caráter, e por outro lado parece ignorar que possa haver um interesse e o DNA claro. continua a ser relevante. E por isso, em 2018, o Tribunal Constitucional declarou que era
inconstitucional o regime dos dadores de gametas, ou seja, não podiam ser anónimos. A criança ou melhor, o adulto gerado a partir destes dadores tem direito aos 18 anos a conhecer a sua origem genética. Dito isto, o Tribunal Constitucional, e eu não sou constitucionalista, isto é um cidadão preocupado com os problemas, salvaguardou que estes dadores não têm qualquer dever ou obrigação em relação às crianças. Ou seja, não é vou bater à porta para pedir do meu uma pai pensão para de pedir uma alimentos. pensão de alimentos ou que tome conta de mim, mas que tem direito a conhecer essas origens. E essa decisão foi tomada em 2018, portanto 2018. Pouco depois, a Assembleia da República decidiu que ia criar um regime transitório. Ou seja, um regime transitório em que durante um tempo se poderia utilizar os espermas, os gametas e até mais polémico, os embriões, que já são vida e, portanto, há aí problemas éticos que os poderiam continuar a utilizar porque havia muitos casais em lista de espera e era pouco os dadores. Temos de dizer que estas clínicas ganham fortunas com isto e que pagam os espermatozoides ou os gametas a um valor independentemente de toda a técnica da tecnologia, é absolutamente inflacionado e, portanto, como não temos muitos bancos públicos nem alternativas, e os hospitais que fazem no público têm listas de espera brutais, por causa disto, isto é uma mina para as clínicas privadas, mas que se tem que reger pelas leis e pelos consensos e por uma Constituição que dá o direito à origem biológica, a conhecer a sua origem biológica. Este regime transitório foi aprovado e dizia que sim, durante X tempo poderia-se continuar a utilizar material genético sem pedir autorização a esses dadores. Sim, tipo a lei anterior. O medo é que quem doou numas condições não volta a confirmar que quer continuar a que o seu material seja doado. E, portanto, perdia-se esse investimento das clínicas, nomeadamente, esse investimento que estava pago, porque a probabilidade é grande, sabe-se que em muitos países em que isto aconteceu, reduziu, obviamente, o número de dadores que não querem, mesmo com estas salvaguardas, vir alguma vez a ser confrontados por um filho. Ou 400. Sim, exatamente. Que não é só ou por 10 ou por 12. Ou por 15 ou 20 ou 30, não é? Há um limite para o número, supostamente por lei, mas pode acontecer. O que aconteceu? Portanto, este adiar, que é um bocadinho incompreensível, porque se há esta informação e se eles têm esta informação, que é para mim uma mailing list para todos a perguntar sim ou não, a questão é estar ou não disponível para a coisa, e porque também a argumentação foi que muitas vezes se compraram, estas clínicas compraram a dadores estrangeiros, a outros países, um bloco de material genético e não conseguem sequer chegar a quem são. E, portanto, teriam que deitar fora esse material genético. Isto... Qualquer casal que está em lista de espera diz, Isabel, esqueça lá saber isso. Isto é importante. Claro. Eu não estou aqui para fazer julgamentos, estou para dizer que esta lei, estamos em 2018 e agora, quando o Parlamento fechou com estas, foi dissolvido neste preparativo para novas eleições, no último dia e à pressa prorrogou-se de novo, e o Presidente da República homologou, prorrogou-se de novo este prazo. Portanto, já passaram... Ou seja, Ana, o que eu estou a dizer é que em 2025, e agora por prazo indeterminado, não sei qual prazo tem na lei, nunca ninguém, não sei como, decidiu que isto era inconstitucional, porque a que propósito é que se estão a fazer leis a posteriori de uma decisão do Tribunal Constitucional que vão contra o que foi decidido do Tribunal, mas uma lei para ser considerada inconstitucional tem que haver um grupo de cidadãos, eu não sei como é que funciona, que suscita essa pergunta. Essa pergunta ao Tribunal, pelos vistos ainda ninguém a fez, e a questão é, Ana, neste momento em Portugal temos
por assim dizer, cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Ou seja, hoje pode nascer em Portugal uma criança, resultado de procriação medicamente assistida, que, tal como todas as outras crianças que nascem em Portugal, têm direito a conhecer a sua origem genética, a sua origem biológica. E depois umas crianças a quem é negado esse direito, e é negado esse direito com o carimbo do Sr. Presidente da República, com o carimbo dos senhores deputados, etc, etc. A sério, acho que isto não é um Estado de Direito. Portanto, esse material genético que estava guardado e que está no limbo, continua a não... Não está no limbo. O problema é que não está no limbo, está a ser utilizado. Está a ser utilizado na mesma, mas essas pessoas ficam sem o direito na mesma. Com base nesta lei... nesta prorrogação do prazo. Que é uma espécie de por enquanto, como ainda não decidimos... Não é como não decidimos, como está-se em trânsito de... E enquanto está em trânsito, não continua com a lei antiga. Podemos continuar a utilizar este material e este material obedece à lei antiga. Por assim dizer. Portanto, não é possível... Ao regime antigo. Portanto, as crianças nascem no mesmo dia, vêm da mesma... Foram concebidas da mesma forma e nascem no mesmo dia. As duas chegam aos 18 anos e uma quer saber e não pode, e a outra quer saber e pode. Pronto. Exatamente. E, portanto, agora esquecendo a parte mais emocional de todas as questões dos pais e das filas de espera, que obviamente são super importantes, temos que olhar para o que é que se passa com esta lei que neste momento estamos a deixar ser diferente para uns e para outros, que é inconstitucional por princípio, não é? Isto disse a Isabel Setúbal, que declara que é inconstitucional. Obviamente, a Birras de Mãe declara que ela é, sim, já, próximo, que ela é inconstitucional. Amanhã é a manchete da Flash. Exatamente. Não, pronto, mas então vamos apelar a quem ouça as nossas birras e que perceba mais disto do que nós, a perceber se é tudo assim, mas acima de tudo, como é que se questiona então, e não é só isto, é que depois por princípio estamos a deixar que aparentemente isto pode acontecer neste assunto, mas também pode acontecer noutros quaisquer. Quantas coisas é que não foram também adiadas para debaixo do tapete enquanto ninguém viu? Varrido para debaixo do tapete. Sim, mas quantas mais temas há que nós nem sequer imaginamos, em que como consequência há direitos para uns e para outros, seja de imigração, seja seja do que for. Portanto, nós temos que estar atentos e portanto, obrigada por ter trazido aqui esse tema. É o meu ponto de vista. Exato. Mas eu é acho uma que coisa... nós cidadãos tendemos a achar, sobretudo estes temas que são difíceis e que envolvem obviamente uma parte muito emocional, a misturar somos muito facilmente misturados com quem está na bancada, não é na bancada, nas galerias, no dia da aprovação da lei e toda a emoção, e perceber que, infelizmente, e eu já tomei essa posição também em relação às barrigas de aluguer, etc., em que, pronto, independentemente de todas as emoções e todo o sofrimento, há que um país tem que se balizar por direitos iguais para cidadãos iguais. Sim. E estas crianças, hoje nós estamos a pensar nos pais delas e é o sofrimento dos pais que mais nos está a chamar a atenção, mas daqui a 18 anos, daqui a 18 anos, quando estivermos a ver o programa na televisão do menino que cresceu assim, mas que não tem direito e que quer saber a sua origem, claro, estamos a ver o que está mais perto empatizar agora. E perguntar, meu Deus, mas ninguém fez nada, mas como é que é possível? Ninguém fez nada. Exato. Pronto, por isso aqui estamos a nossa birra está feita. Se quiserem partilhar as vossas opiniões ou adicionar alguma coisa a este assunto, podem fazê-lo nas redes sociais todas. Até para a semana. O público fica no ouvido.